de geografia. Agora a gente vai fazer a correção do nosso conteúdo, certo? Das atividades anteriores. Lá no capítulo 1, das páginas 2 a 13, que vocês leram, responderam todas as questões. Agora a gente vai verificar se está correto. Vamos lá, seguindo aí a correção. Lugar e espaço de vivência. Perguntei para vocês, né, qual o conceito de lugar para a geografia. O que a geografia entende aí em relação ao lugar? Vamos ver aí. Refere-se aos vários espaços vivenciados pelas pessoas em suas atividades cotidianas. Exemplifiquei para vocês também a nossa escola. Se vocês fazem alguma atividade fora da escola, algum esporte fora da escola, dentro da nossa casa também nós temos aí o que? O nosso lugar, o nosso espaço. Nós vivenciamos um dia a dia, certinho? A questão número 2, qual a sua relação com o lugar de convivência? É uma questão pessoal, porque aí é o entendimento de vocês, né? Qual é a sua relação? Qual é a sua relação com a sua família, com o espaço em que você está vivendo? Então, vocês vão colocar aí o entendimento de vocês, certinho? Vamos lá, questão número 3. A questão número 3 eu pedi para que vocês, né, observassem, fizessem a leitura sobre essa categoria de análise aí. E aí eu já pontuei para vocês, né? Essa categoria pode ser definida como espaço percebido, ou seja, nós estamos vivenciando, estamos vendo e vivendo uma determinada área ou ponto do espaço de forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui uma certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Então, está sob o conceito de lugar, né? Uma categoria da geografia, certinho? Questão número 4. É correto ou incorreto dizer que existem ações que podem ser feitas pelos moradores para melhorar as condições de vida? Será se existem ações ou não existem ações? Justifica aí a resposta de vocês. Bora ver aí. Sim, existem, né? Podemos realizar plantio de árvores, mutirões de limpeza, projetos de coleta seletiva. São ações na qual nós, sociedade, você, sociedade, pode realizar dentro do meio de onde vocês vivem, no bairro de vocês, na moradia de vocês. Vocês podem estar ajudando sim para melhorar a cotidiana, a sociedade de vocês, certinho? Questão número 5. Pedi para vocês lerem, né, cada ponto desse, refletir, pensar e analisar qual desses pontos está na ordem correta. A primeira lá, um dos principais da geografia está ligado a espaços que nos são familiar, na verdade, que nos são familiar e que fazem parte da nossa vida. Desde a infância começamos a constituir e organizar nosso próprio espaço e a conhecer aí os espaços das pessoas com as quais convivemos. Que conceito é esse? Olha só, já coloquei para vocês aí a correta. Lugar, né? O conceito de lugar, a categoria de análise da geografia. Lugar, nós temos uma convivência com o lugar onde estamos, certo? O segundo ponto refere-se às configurações externas do espaço. Por muitas vezes ela é definida como aquilo que a visão alcança. Gente, paisagem, né? Paisagem não é tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo, certo? Paisagem pode ser paisagem natural ou cultural, que eu já expliquei isso para vocês também. E o terceiro ponto, ele é classificadamente definido como sendo aí um espaço delimitado. Tal delimitação se dá através de fronteiras,
sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza. Esse ponto está falando do território, outra categoria de análise da geografia. E o último ponto, que é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela. Por exemplo, a divisão, regiões norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, ela foi delimitada através dos pontos de vista humano. E aí está região para vocês. Então, lugar, paisagem, território e região são os pontos que são corretos aí dentro dessas categorias de análise da geografia, certinho? Os espaços, questão 5, os espaços geográficos, eles podem ser representados de várias maneiras. Eu exemplifiquei para vocês, visão oblíqua e visão vertical. Agora que já sabe, o que é visão oblíqua e vertical, vocês irão desenhar as salas de aula de vocês. Então, é uma pergunta pessoal, na verdade, vocês irão desenhar e responder a questão B também, certinho? Nas próximas aulas vamos dar continuidade a esse assunto aí, seguindo com as atividades em prática. Então, até a próxima aula. Hello students, bem-vindos à segunda aula de inglês dessa semana. Good morning, good afternoon or good evening, não sei a hora que você está vendo essa aula, mas já fique sabendo que a gente não vai utilizar o livro de inglês, a não ser para pesquisar, para responder questões, ok? Então já pega o seu caderno de inglês, posiciona aí, pega sua caneta, sua borracha, seu lápis e let's go! O conteúdo que eu vou revisar hoje é sobre family, ok? Então vamos lá, let's go! Falar sobre family é falar também de vocabulário, da palavrinha aí de cada membro de família. Então eu trouxe uma árvore genealógica que você vai observar aí o nome de cada pessoa, não apenas o vocabulário grandmother or grandfather, mas também o nome próprio de cada um deles. Por exemplo, qual é o nome da aunt? Emily. Ok? Então você vai ter que voltar para responder as questões da atividade aqui, no caso, nessa árvore genealógica. Então já pega o seu caderno, porque você vai escrever o seguinte: o exercício 1, você vai colocar a data de hoje, dia 21 de maio, o nome da teacher, activities e a questão 1 que diz o seguinte: complete the sentences according to the picture. Complete as frases de acordo com as imagens. Que imagens? Ora, primeiro vamos entender as frases. As frases dizem o seguinte: Mary é minha. Então eu vou ter que voltar na imagem da árvore genealógica para saber quem é a Mary. E o que ela é? Minha. Gadiel é o nome de alguém daquela árvore que é meu. Aí você vai ter que colocar, por exemplo, se tiver escrito lá que ele é o brother, você vai colocar aqui brother. Aí da mesma forma, a letra C diz assim: My mother's name is, o nome da minha mãe é, não é o seu, o nome da sua mãe, viu? Você vai olhar na árvore genealógica. D, I'm, aí você vai procurar naquela árvore o nome da pessoa, quem é que está apresentando a árvore genealógica para poder completar a letra D. E, Elizabeth's daughter is my, a filha da Elizabeth é o que? Minha. É minha? Depende. Se a Elizabeth for a tia da pessoa que está apresentando a árvore, então a filha dela vai ser a minha prima. A palavra prima em inglês vocês vão ter que lembrar. My uncle's name is, o nome do meu tio é, então também tem essa informação lá na árvore. E a letra G, Alex is my, Alex é meu. Então você vai olhar qual o grau de parentesco do Alex para com a pessoa da árvore genealógica. Vou voltar aqui, ok? A pessoa que está apresentando a árvore genealógica é essa daqui, tá? Tem uma foto dela. Como que eu sei? Por causa do pronome me, que significa eu em inglês.
tá bom? Então você vai responder as questões de acordo com essa imagem toda, com essas informações, já sabendo que o dono dessa árvore aqui, que fez ela, foi a Júlia. Então responda as questões da número 1 e a gente já volta para corrigir, ok? Primeiro dá um pause aqui para você copiar certinho no caderno. Depois volta no vídeo e pausa para que você consiga responder. E aí, já respondeu tudinho? Então vamos lá. A letra A, Mary é minha. Grandmother. B, Gadiel is my cousin. My mother's name is Cecília. D, I'm Julia, a dona da árvore, né? Elizabeth's daughter is my niece, que é minha sobrinha. My uncle's name is David. E G, Alex is my brother. Agora eu vou ter a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: match. Você vai associar uma coluna com a outra. Nas colunas que eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, eu tenho alguns parentes aí em inglês. Então são palavrinhas que a teacher selecionou, que são novas aí do sexto ano, tá? Não eram estudadas aí no quinto nem no quarto ano. Então, para dar uma revisadinha, eu trouxe aqui a tradução delas em português. Então, você vai colocar a letra A, B, C, D e assim por diante, de acordo com a tradução correta. Se você tiver alguma dúvida, pode consultar dicionário ou um dicionário online, ou no caso também o Google Tradutor, o que for, que você tiver de ferramenta para usar para ajudar a responder, você usa, tá bom? Dá um pause no vídeo, copia, responde que eu já volto com a resposta. Vamos corrigir então? A letra A. Stepmother, quem é? Madrasta. B. Nephew, quem é nephew? É o meu sobrinho. A letra C. Siblings são os meus irmãos. A letra D. Daughter, quem é daughter? A filha. Son, o filho. Stepfather, padrasto. G. Niece, sobrinha. E por último, H. Twins, que são gêmeos. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, anota no caderno para trazer para a teacher numa oportunidade que tiver, ou até mesmo quando voltarmos às aulas, ok? A gente se vê na próxima semana, galera. Bye, bye! Olá, sexto ano, mais uma vez, professora de ciências, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente estava falando sobre solos, sobre formação de solos, sobre intemperismo, e hoje a gente vai falar sobre erosão, tá? A erosão do solo. Vamos lá. Mas o que é erosão do solo? Bom, o vento, o frio, o calor e a água alteram as rochas e o solo, eles transformando sua superfície e originando partículas cada vez menores. Esse processo de formação por desgaste, no caso da rocha e do solo, é denominado de erosão. E sua classificação acontece de acordo com a gente que atua nesse desgaste. E aí a gente vai ver a classificação de tipos de erosão, tá? Bom, temos aqui a erosão eólica, que é ao desgastar e moldar as rochas, o vento retira da superfície, podendo formar as dunas ou esculpir formas em rochas. Então, o vento que formou aqui, esse tipo de rocha aqui, ó, no caso, ele, com a força do vento, formou-se essas dunas aqui. Então, isso daqui é característico de uma erosão eólica, tá? Então, essa classificação é pelo desgaste do vento, que acabou retirando o material aqui por muitos e muitos tempos, que foi desgastando essa rocha, vai saindo tipo poeirinhas, né? Solozinhos pequenininhos, e acaba formando isso daqui com o passar dos milhões de anos aí. Temos agora aqui a erosão do solo, erosão pluvial, que são as partículas de solo são carregadas pela água das chuvas. Se forem muito intensas, essas chuvas podem ocasionar grandes desabamento de terra. Isso aqui a gente
acostumado a olhar nos jornais, né, algumas cidades, em lugares que acontecem esses desastres aí, desabamento de terra, acaba que tira muitas pessoas de suas casas por estarem em local de perigo, né, de desabamento de terra. No caso, erosão pluvial, lembrem aí, pluvial, que é erosão que vai desgastar o solo pela força da água da chuva, no caso. Aqui temos aqui uma imagem do tipo de erosão pluvial, que foi um desabamento que aconteceu. Aí temos também a erosão fluvial, é causada pelas águas, no caso as águas dos rios, que desgastam as margens. Olha só essa imagem aqui, temos aqui os ribeirinhos, e com o tempo, a força dessa água que vai passando aqui desse rio, ele vai levando partículas de solo. Então, aos poucos, esse rio vai tirando, vai acabando meio que não é desabando, mas vai retirando esse solo daí. Então, as pessoas ribeirinhas, elas têm que ficar bem atentas a isso, porque é um local de risco de cair a casa da pessoa, né? Acaba que pode acontecer um acidente ali. Não é um local indicado para moradia, bem próximo do rio, por causa disso. A força da água, com o tempo, vai acabar deixando esse solo aqui bem fácil para desabar e ir embora. E aí acontecer uma tragédia com essas famílias daqui. Entenderam a diferença? Pluvial é de chuva, fluvial é da água dos rios. Então vamos agora para outra erosão, que é a erosão marítima. No caso também é por água, mas olha só, o choque contínuo das águas do mar modela as rochas costeiras. É água também, só que é diferente, porque aqui é água salgada, água marinha. Então, temos essa diferença. Temos a erosão pluvial, que é da chuva, a erosão fluvial, que é dos rios, e temos a erosão marítima, que é das águas, das ondas, dos rios, que formam essas rochas aqui, ó, em torno, pelas batidas aqui da água, né? Não sei se vocês já viram, já foram numa cachoeira, onde bate a água ali da cachoeira tem um buraco ali. Por quê? Com o passar do tempo, de tanta aquela água ficar batendo, é que nem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, aqui também é um exemplo de tanto bater aqui, foi formando essas rochas costeiras aqui, pela batida da onda do mar aqui, tá bom? Tipo de erosão marítima, diferente. As três são com água, mas são casos diferentes, tá? A erosão do solo, erosão glacial. Ó, o gelo ele apresenta maior volume que a água líquida. Por isso, quando a água se solidifica, causa pequenas rachaduras na rocha, que aos poucos sofre diversas fraturas e tem suas partículas levadas durante os deslizamentos das geleiras. Então, a erosão glacial ela tem muito a ver com o aquecimento global também. Então, muitas espécies que vivem ali, o ecossistema os pinguins, né, o urso, eles acabam sendo afetados com essa erosão glacial, que acaba que desaba, né, as geleiras ali, por causa da mudança de temperatura, tá? Aqui temos a foto de uma erosão glacial, elas se racham ali, ó, e vai se perdendo aquele ecossistema que para nós não é interessante morar ali, mas tem muitas espécies que dependem daquele ecossistema. E temos também as reações químicas, né, que são todas as alterações que ocorrem na composição química das rochas, que também vai degradar essa rocha. Entre os fatores que desencadeiam essas reações inclui gases, né, presente aqui no ar, a mudança de temperatura e principalmente a existência ou não de água, que também acontece essas reações químicas, beleza? Então tá, com essa explicação, tenho 3 perguntas para vocês também colocarem no caderno de vocês, assim como na aula passada pedi para vocês colocarem, agora vocês vão acrescentar mas duas perguntinhas simples. O que é erosão, de acordo com o que vocês entenderam, vocês aprenderam? E 2, diferencie erosão pluvial, erosão fluvial e erosão marítima, que foram as 3 parecidas que eu mais frisei aqui para vocês, ok? Então respondam isso, que semana que vem a gente vai corrigir todas elas, todas da aula passada e dessa também. Falou, um abraço!
turma do 6º ano, tudo bom com vocês? Edson Júnior aqui em nossa aula hoje de produção de texto. Monteiro Lobato foi nosso assunto na nossa última aula, né? Nós vimos um pouco da sua biografia e também falamos de algumas de suas fábulas. Hoje nós vamos falar um pouco da definição e algumas características da fábula. Sei que você já tem copiado bastante, né? Nós fizemos isso bastante em sala e agora nós vamos só relembrar um pouco mais, certo, turma? Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Fábulas, uma moral a ser pensada. A fábula é um gênero cujo texto geralmente será curto. Um aspecto importante é que seu narrador é observador, podendo até ser onisciente. Dificilmente uma fábula será iniciada em primeira pessoa, que é o eu aí, ou como em alguns contos, né? Era uma vez. Uma das características marcantes presentes nas fábulas são o uso de animais sendo personagens. Esses animais têm atitudes dos seres humanos. Normalmente os animais mais vistos são leão, rato, raposa, cegonha ou garça. As atitudes dos animais são justamente parecidas com os dos seres humanos, pois a finalidade da fábula é transmitir uma moral para seus leitores. Daí de onde pode ter vindo o provérbio. Qual a moral da história? Por falar em provérbio, alguns destes provérbios são provenientes das fábulas. Tanto é que em alguma delas, na sua moral, será comum encontrar tais provérbios, como a pressa é inimiga da perfeição. Aí eu vou dar vou aqui mostrar para vocês sobre a questão dos narradores. Ele pode ser observador, aquele tipo que só está analisando a história. E o onisciente, aquele que sabe de tudo que está se passando, desde o sentimento, do que o personagem vai utilizar. Aí a questão também dos personagens. Os personagens normalmente são aqueles personagens que nós já conhecemos porque são comuns, já são mais visíveis. Se nós falarmos do leão, você vai entender um animal feroz, forte. Falando do rato, um animal um pouco sujo, né? Da raposa, né? Normalmente você vai ver um animal traiçoeiro, esperto, né? Da cegonha, um animal mais tranquilo, mais pacífico. E a garça também. Então, normalmente isso pode acontecer. Ah, professor, pode ter algumas fábulas em que a raposa não vai ser um significado já de esperteza ou de traição. Ela já pode ser na questão já totalmente inversa, né? Pode ser uma raposa boa, como também já fiz uma história que nós já vimos, né? Que é a história dos 3 porquinhos, que não tem nada a ver com fábula, mas onde alguns autores quiseram trazer que o lobo mau, que não era mau, ele só estava tentando defender algumas das suas atitudes. Então, isso pode acontecer também na fábula. Algum autor querer transformar por exemplo, pode ser usar um leão fraco, um leão medroso. Então, isso pode também acontecer, certo? E a questão dos personagens que estão com atitudes humanas. Eu vou colocar o próximo slide aqui para você ver que nós vimos na aula anterior, que é a Assembleia dos Ratos. Observe, vamos ler novamente. A Assembleia dos Ratos. Um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que Farofino andava aos mios pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o denuncia e pomos-nos ao fresco a tempo. Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. Só votou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: está tudo muito direito.
Mas quem vai amarrar o guiso no pescoço de Farofino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, o outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio da geral consternação. Aí a moral: dizer é fácil, o fazer que é outra história. Então, no caso, você observa aí que os ratos, eles conversam, eles dialogam, né? Fazem assembleias, fazem reuniões, coisa que normal um ser humano também fazer. Então, ou seja, aí no caso você vê que os animais, eles têm atitudes humanas. Por quê? Porque o objetivo da fábula é atingir justamente as pessoas e trazer uma moral. Eu vou só voltar para você ver a questão dos provérbios, que também pode acontecer de, nas morais, apresentar provérbios, como eu coloquei o exemplo aqui da pressa é inimiga da perfeição. Certo, turma? Bem, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre a definição de fábula, o objetivo dela, alguns personagens e as suas características, certo? Nossa aula se encerra por hoje. Eu fico aqui com vocês. Um abraço virtual e até a próxima.